Hoje a gente vai desvendar uma falha muito interessante que está bem no coração do mundo digital. É uma espécie de ilusão que engana nossos olhos, nossos ouvidos e que está presente em quase toda a tecnologia que a gente usa. Pois é, essa cena é um clássico, né? Parece até um truque de mágica, mas não é. A verdade está escondida na forma como as câmeras e, na verdade, todos os aparelhos digitais leem a realidade. E é exatamente isso que a gente vai entender hoje. Então, vamos começar com a primeira pista para resolver esse mistério. O problema não está nos nossos olhos. O problema está na maneira como os sistemas digitais enxergam o mundo. Pensa assim, ó, a realidade é contínua, cheia de detalhes. Mas para um computador entender o que está acontecendo, ele precisa quebrar tudo em pedacinhos, em blocos de informação. E é bem nessa tradução, nessa simplificação forçada, que a tal falha acontece. Certo, então qual é o nome do culpado por trás disso tudo? É aqui que a história começa a ficar bem interessante. A realidade que a gente percebe com nossos sentidos é analógica. Imagina uma rampa suave, sem nenhuma interrupção. Já os computadores, eles não entendem rampas. Eles precisam transformar essa realidade em degraus, em amostras separadas, para conseguir processar. É literalmente transformar uma rampa numa escada. E aqui está ele, o nosso culpado, o aliasing. A palavra alia significa identidade falsa, e é exatamente isso que acontece. Um sinal muito rápido, de alta frequência, é interpretado do jeito errado e acaba se disfarçando, assumindo a identidade de um sinal bem mais lento. Para a gente entender como isso acontece, é só olhar para o processo de digitalização. Primeiro, o sinal analógico é amostrado, ou seja, a gente tira várias fotos dele em intervalos de tempo. Depois, esses pontos são transformados em números. O problema todo começa já nessa primeira etapa, na hora de tirar as fotos. Então, chegamos no ponto crucial. O que acontece quando a gente não tira essas fotos com a rapidez necessária? Esse erro tem um nome técnico: subamostragem. Pensa de novo em filmar as pás de um helicóptero com uma câmera lenta demais. Você simplesmente não vai conseguir capturar o movimento real. Existe uma regra de ouro na engenharia, chamada Teorema de Nyquist, que diz o seguinte: para capturar uma onda de forma correta, você precisa tirar fotos dela pelo menos 2 vezes mais rápido do que a velocidade dela. Se for mais lento que isso, a ilusão acontece. E a consequência disso é inevitável. E o que é mais assustador é irreversível. Uma vez que a ilusão é criada, que o sinal é distorcido, a informação original se perde para sempre. Não tem como voltar atrás. Certo, a teoria é essa. Mas como isso realmente engana a gente na prática? Vamos ver um exemplo com áudio, que fica super fácil de entender. Imagina um som bem agudo, tipo um apito, vibrando a 1200 Hz. Agora, vamos supor que o nosso gravador digital só consegue tirar 1000 fotos por segundo. Lembra daquela regra de ouro? A gente precisaria de, no mínimo, o dobro da frequência do som, ou seja, 2400 fotos por segundo para gravar direitinho. Com só 1000, a gente está muito, mas muito lento. O sistema simplesmente não consegue acompanhar. E o resultado disso é bizarro. O computador não consegue processar os 1200 Hz. Em vez disso, ele se confunde todo e cria um som fantasma, de apenas 200 Hz. Aquele som agudo e rápido se transforma, do nada, em um som grave e lento que simplesmente não estava lá. É a tal da identidade falsa em plena ação. Olha só, este gráfico aqui mostra o que acontece de forma perfeita. Na parte de cima, a gente tem a onda sonora real, o sinal analógico. Veja como ela é rápida, complexa, cheia de picos e vales. Essa é a verdade. Agora, olha o que o sistema digital realmente vê no gráfico de baixo. Como ele tirou poucas fotos, ele só capturou alguns desses pontos. E aí, quando ele tenta ligar esses pontos para reconstruir o som, ele desenha uma mentira. Ele cria essa onda completamente diferente, muito mais lenta, muito mais simples. Essa é a identidade falsa, o alias, que acaba chegando aos nossos ouvidos. Mas agora vem a parte mais legal de tudo isso. Essa falha da máquina nem sempre é uma coisa ruim. Na verdade, ela pode ser muito útil. É aqui que a história tem uma reviravolta. O mesmo princípio que causa uma distorção, que a gente não quer, pode ser usado de propósito. O aliasing, dependendo de como a gente usa, pode ser um problemão ou uma ferramenta super poderosa. Um bom exemplo são os receptores de rádio. Eles precisam lidar com sinais de frequência altíssima, o que normalmente exige peças caras e complexas. Só que os engenheiros são espertos. Eles usam a subamostragem intencionalmente, como uma ferramenta.
Eles forçam o sinal de rádio a criar um alias, uma identidade falsa com uma frequência bem mais baixa. É como traduzir um livro de um idioma super complexo para um mais simples antes de ler. Isso torna todo o processo muito mais fácil e barato. Então, no fim das contas, por que essa estranha falha do mundo digital é tão importante para o nosso dia a dia? Porque o aliasing está por toda parte. Entender como ele funciona é crucial para garantir que o som que a gente ouve é fiel, que uma imagem de ressonância magnética mostra o que realmente está ali e que as nossas comunicações sem fio funcionam direito. É um princípio básico que sustenta a confiabilidade de uma infinidade de tecnologias modernas. Isso nos deixa com uma última reflexão. O aliasing é só uma das muitas peculiaridades que aparecem quando a gente traduz o nosso mundo analógico para a linguagem dos computadores. Que outras ilusões digitais será que estão por aí, bem na nossa frente, moldando a nossa percepção da realidade sem que a gente nem se dê conta?